As cores do som, os tons das cores, nomes em letras talhadas que dançam no céu. No movimento das artes, dons em puro alinhamento, teatro e vida de quem cria. Cores e nomes, viva a arte popular. Daliana, a biblioteca era isso tudo aqui, todo esse complexo de salas? Eu acho que era tudo e mais alguma coisa, viu? Né? Eram Margot? quantos livros? Mais de 10 mil volumes. Nossa Senhora. Que estão agora no anexo nosso, né? Aqui agora a gente tem as coleções, né? São mais de 700 peças, né? E aí a gente ficou num dilema de como mostrar isso, principalmente para o visitante, né? Então a gente optou por mostrar um recorte dessas coleções, que a gente mostra aqui, e o restante das coleções estão armazenadas. Então a gente tem coleção de arte popular brasileira, arte popular estrangeira, arte sacra, pinacoteca. Tudo isso presentes que chegavam para ele? Isso vem, Margot, normalmente de 3 fontes: presentes, viagens e amigos, né? Isso aqui tudo é original, Daliana? Tudo. Aqui é onde estavam armazenados, tanto aqui como lá. Esses estavam afrescos que eu digo? Sim, sim. Tudo, né? E isso aqui é uma pintura característica, Margot, do começo do século passado. A casa, na verdade, foi construída em 1900, né? E esse tipo de pintura, ele era muito típico desse período. E ela tem um nome francês, é uma técnica chamada trompe-l'œil. Trompe-l'œil. Eu nem sei falar isso, gente. Como é, Margot? Como é que é? Trompe-l'œil. Trompe-l'œil. Que nada mais é, sabe o quê? Do que engana a vista, engana olhos. Então a intenção é que você pense que é um mármore, por exemplo, Sim, uma sim. pedra. Isso nunca ninguém passou uma tinta por cima e você teve que restaurar, não? Não, né? não. Até porque seria impossível pra gente fazer essa restauração, porque as paredes, portas e janelas são assinadas. Ah, é verdade. Não Tem tem, uma lindíssima aqui de né? Dorian Gray, né? Tem o livro, o grande livro de visitantes, né? Sim, da casa. sim. A gente tem a Aquarela do Brasil aqui, Ari Barroso. Meu Deus! Olha só, 1954. Coloca inclusive um pedacinho da partitura. E não tem perigo disso apagar? É por isso que a gente mantém a biblioteca fechada. toda fechadinha e Sem escurinha, Margot, sem luz. Aqui a gente tem em cima o Juscelino Kubitschek, que assina aqui quando teve também na década de 50, Chaves, 55. A gente tem Gilberto Freire lá em cima. Gilberto Freire. Isso. Em 54. Isso, 54. Aqui é um painel imenso. Olha o Iaperi, que assina aqui nesse local em 65. Meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Eu não tinha visto isso. Não? Aqui o Heitor Villa-Lobos. E o Silvio Pedro. Dá um zoom nisso, pelo amor de Deus. Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos. Então, em todo local que você Isso se aqui vire, é a partitura aquarela de do Aquarela Brasil. do Brasil. Meu Brasil brasileiro. Ele escreve aqui um pouquinho e assina. Ari Barroso. Então, por isso que a gente não é impossível pra gente, como diz você, colocar tinta nessa parede. A gente tem que sempre preservá-la da melhor forma possível. E tirando os livros, Margot, que não estão aqui, né, foram retirados por questões de conservação e de pesquisa, todos os móveis estão em seus locais originais. Então, esse era o gabinete de trabalho dele, a máquina Hamilton dele. E era nessa posição mesmo? Nessa posição. Todo mundo diz assim, ele trabalhava com esses 3 santos assim na frente. Eu digo, desse jeito. Sério? Com os santos na frente? Sim, do jeito que você tá vendo aqui. Meu Deus. Aqui não foi colocado por nós para ficar bonito não, Margot. Eles eram exatamente assim. Tem uma foto dele aqui, se eu não me engano, da revista Cruzeiro, aonde o fotógrafo tira daqui e aparece o rostinho dele ali na máquina. Vovô, olha, pense um cara eclético e adiante do tempo dele em tudo, Margot, em tudo. Não se espantava com nada, nem com ninguém, nem com nenhum tipo de modernidade.
Hoje estaria tranquilamente com um blog na internet. Com minha certeza. filha. Menino, Com certeza. a ata diurna tinha migrado para a internet com toda certeza. Sem dúvida. Não é não? Já pensou a Sem quantidade dúvida. de produção desse homem? E as cartas também foram todas Digitalizadas. e Isso. guardadinhas. Guardadinhas e elas são disponíveis para pesquisa em terminais de computador. A carta, Margot, ela tem é um acervo muito particular, muito interessante. Primeiro porque são particulares. Ninguém escreve uma carta, ou pelo menos não escrevia, com o intuito de uma publicação. Então a gente detém a carta, mas o direito autoral desse texto ele pertence ao autor, a quem escreveu, a quem mandou. Então, o acervo é pesquisado aqui, mas ele não pode ser disponibilizado na internet, por exemplo. Aí as portas também são uma história à parte, né? Essa aqui eu sei que é de Dorian Gray. Essa aqui de Dorian. E essa, Margot, foi muito interessante. Newton Navarro. Newton Navarro. Só que o Newton Navarro, muito boêmio, né? Então começava a porta, não acabou a porta, a vovô disse, Newton, é o seguinte, vai ficar desse jeito. Eu não Você acredito, não termina. Newton Navarro. Você não termina, não assina, não me diz o que é que queria fazer, assim fica. E o Dorian aqui, ó, de 55, foi ele que restaurou essa peça, Margot, antes da gente abrir o Instituto em 2010. Mas vovô também se espantou muito. Margot, com a história do cangaceiro e armado, tão agressivo. E vovô pergunta, Dorian, você não pinta marinhas, coisas suaves? Por que você pinta esse cangaceiro tão agressivo? Eles, cascudo, é o seu segurança. Você não estuda a noite toda na biblioteca, você já pensou? Dorian me Só contou essa Dorian história. mesmo pra fazer um negócio desse, Dorian Margot. era maravilhoso. E aqui um acervo. Sim, aqui é essa Fotos de sala. família? Não, essa Não. sala era chamada de sala de entrada, o vovô chamava, ou sala do piano. Dizia, viu, Margot, que era um pianeiro, não um pianista. Vovó é que era pianista, ele era pianeiro. Então, Tocava só modinha. Ele tocava arranhava o piano também? Arranhava. E bem. E bem. E aqui a gente tem curiosidades, são fotos de amigos, muitos dos quais estiveram nessa casa também. A gente tem uma coisa Jorge linda. Amado. Jorge Amado, Henrique Casticiano, Eloy de Souza. Olha aquela foto do Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos. Mas o bom não é a foto, não. A foto, logicamente, é ótima. A dedicatória, uma boa testa para levar um cascudo amigo. Ai, que Você maravilha. já pensou? Para levar um cascudo amigo. Que massa. Esse conjunto é um conjunto de jacarandá, esse que a Sim. gente, que foi presenteado por nosso primeiro governador Pedro Velho, mas para o pai de vovô, Coronel Cascudo, e se manteve na família. Exato, a gente só tem um restauro feito nesse tecido. E o resto é um grande conjunto de amigos e de familiares. Rui Barbosa ali? Rui Barbosa, foi a viúva dele que mandou para vovô essa foto. Ali o Silvio Pedrosa, eles eram muito amigos, né? Ele e vovô eram muito amigos. Ali toda a família imperial brasileira, vovô era monarquista, viu? Eu Monarquista. E ali o casal. Ali o casal, né? E algumas fotografias mais recentes e também do tempo que vovô morava nessa casa. A gente também coloca. Então você vai ver os netos novos ainda, crianças, porque a gente mantém o registro de como era quando ele morava, né? Aqui. Bom, a gente faz um pequeno intervalinho agora. Na volta, eu quero saber um pouco mais da intimidade da infância, Eita. da neta de Câmara Cascudo, da convivência neta e avô. Daqui a pouquinho. Você é muito, eu sempre quis muito. Meu Momento Radiola é o disco Muito, de Caetano Veloso, com a música Muito e, finalmente, com todo o disco. Eu gosto de todas as faixas. Em Sampa também eu acho bem interessante, porque ele fala de uma cidade de uma maneira que eu tenho a impressão que nunca o paulista falou, daquela maneira. Então é isso que eu acho. Alguma coisa acontece no meu coração. Todo o piso preservado também, né, Daliana? Também. Todo A gente piso. tem 6 tipos, Margot, de ladrilho hidráulico diferentes.
né? São daqui, são portugueses? Eu acredito que já são brasileiros, né? A casa foi construída em 1900 e eu acredito que já são brasileiros. E os pisos de madeira? De madeira são todos pisos interessantes. O que a gente faz com tapete hoje, né? Eles faziam com a mudança do piso. Então, você nota que os quartos, as áreas íntimas, eles são todos de madeira. Sim. E é essa madeira, entre a madeira clara e a madeira escura. Porque é um piso mais quente mesmo. Mais quente, você acorda né? de noite, Exato, num não chãozinho pisa. quente. Isso. E não no ladrilho E gelado. não no ladrilho gelado, exatamente. E aqui a gente tá no quarto que era do filho, né, Fernando Luiz, Sim. e depois do neto Nilton. Então aqui sempre foi o quarto dos meninos. Dos meninos. Aí o Exato. quarto das meninas. Das meninas a gente vai pra ele agora. Era esse aqui. Era esse aqui. Que Daliana. E isso era de mamãe, né? Inicialmente. Dormia aqui, sim. Foi da sua mãe. Foi de mamãe, por isso que você vê esse registro de tantas fotografias dela, né? E depois das meninas, como diz você, meu e de Camila, né? De minha irmã Camila. A gente não conseguiu recuperar outra caminha, tinha outra caminha também, mas praticamente todos os móveis estão mantidos aqui. Guarda-roupa, a cômoda, né? A gente tá exatamente como eram. A ligação de Daliana com a avô tinha que ser profunda da forma que é. Porque a mãe morava numa casa que foi construída depois, quando ela Isso. casou, ali atrás, aqui Exato. nesse mesmo terreno. Isso. Mas não tem nem quarto de criança lá na outra Não. casa. Os quartos dos netos eram aqui. Aqui. Os netos moravam com o Cascudo, moravam com Dona Dália. Verdade. Né? Então você tinha uma relação Muito. muito forte com esse Muito. avô. E assim, Margot, não era aquele avô, nem que eu, nem Camila, nem Nilton víssemos nos finais de semana, como é normal, né? Era um avô de uma convivência Presente. diária, presente. Então a gente via tudo que estava acontecendo, né? Com ele e a gente foi testemunha disso. Os filhos não entravam na biblioteca não, viu, Margot? Eram proibidos. Os filhos. Nem minha mãe, nem meu tio. Não entrava, era proibido. Mas nós, netos, não entrar... A gente não apenas entrava, a gente levava boneca pra dentro, meu irmão Nilton levava carrinho. A gente fazia e acontecia dentro da biblioteca, estudava lá dentro, naquele birô imenso, maravilhoso. Então ele seguia a seguinte filosofia dele, era o seguinte, viu? Que eu tô procurando seguir agora com meu neto também. Diz que pai é pra educar e avô pra deseducar. Era isso que ele seguia. E ele tinha uma paixão por você, não tinha? Tinha uma predileção por você? Ele era muito assim. Ele sabia o que cada um o cativava e como cativar cada um. Então eu acho que ele era muito habilidoso nessa relação com o neto. Mas os três éramos absolutamente apaixonados por ele. E ele por nós. Ave Maria, demais. Um privilégio, né, Margot? A pessoa viver Sem com esse homem a dúvida. vida toda. Mas só pra você ele Olha fez um só. poema, não foi? Foi, ele fez, que eu descobri muito tempo depois esse poema, fiquei muito emocionada com esse poema e disse que é imortal porque é o meu avô. Você já pensou? Que loucura. Então assim, pra mim foi muito, muito emocional, não tenha dúvida. Vamos lá pro quarto deles? Vamos lá pro quarto do casal, né? Bora. Olha só. Aí aqui a gente mantém, Margot, essas fotografias também de época, né? Os filhos, mamãe e o meu tio Fernando, ali os netos, né? De mamãe somos três, eu, minha irmã Camila e meu irmão Nilton. E do meu tio, a gente tem meu primo Eduardo. E aqui a gente tem curiosidades. Não dormia na cama, viu, Margot, vovô? Não, dormia só de de cama rede. não, só de rede. A rede ficava passada dali de trás, tá vendo? Tá lá escondidozinho o armador, pra aqui, pra esse outro lado. Tá vendo? Então a cama era só enfeite. A cama era só enfeite. Durante o dia, a rede estava escondidinha, né? Mas a rede era aqui. E oratório, que era uma coisa muito típica também, né? Dessa época, oratório, que estava aqui dentro. E um banheiro que foi construído posteriormente, porque casas desse período, não, o banheiro é praticamente fora. Era a famosa casinha. Lá A do lado de famosa fora. casinha. E todos os quartos têm comunicação. Então, assim, privacidade zero, né? E a gente tem que passar por dentro de um dos quartos para circular.
Mas era uma coisa que a gente tirava de letra, principalmente netos, né? Era mais uma curtição pra gente, pra estar entrando entre essas portas, passando por elas. Até nisso ele já foi assim um visionário, né? Quando ninguém tinha banheiro dentro de casa, ele já tinha na década de 60. 60. Pois é. Né? Cascudo realmente é um caso a ser estudado. É mesmo, viu, Margot? Olha só que lindo, tá vendo? De quem é esse quadro? Manuel Onofre. Olha só. Escritor Manuel Onofre. Sim. Que fez essa pintura, ele até hoje ele diz, meu Deus, e Cascudo botou aquela pintura lá, disse, não apenas botou como adorava a rede. A cara Ó, dele. e a perninha ali fora? A cara a perninha, dele, o descanso. não é isso? O descanso. Daliana, como é que tá aqui a visitação na casa? Basicamente, quem visita a casa? Estudantes, turistas? Sei. Quem? Nosso grande público, Margot, são estudantes, sejam de escola pública ou de escola privada. A gente tem a flutuação normal das escolas, então quando estão de férias a visitação diminui. Agora a gente está entrando no mês de agosto, que é um mês muito visitado, né? E a gente não tem tanta visitação de turista como gostaria, porque infelizmente a gente não tem na nossa capital e no nosso estado o bom e velho roteiro cultural. Talvez a culpa seja da praia, Margot. Não vamos culpar a praia, porque o Rio de Janeiro também tem praia, mas também tem roteiro cultural. Eu tô brincando. Eu acho assim, na verdade, a gente está sofrendo talvez um efeito colateral, porque a gente vendeu muito nossa capital como praia. Praia, 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 praia. E essa venda, entre aspas, da nossa capital como praia, obscureceu, tornou a nossa parte cultural desconhecida. Sim. Mas uma coisa interessante é que o turista, Margot, ele busca isso. Ele às vezes sai do roteiro dele porque ele já foi a muita praia e ele quer ver o que a cidade tem, né? E a gente tem aqui dois tipos de turista, rebelde, que sai do roteiro e vem. Tem os rebeldes. Né? Tem o rebelde que vem porque quer conhecer o que tem de cultural na cidade, então ele termina vindo aqui nos visitar. Entra em contato diretamente com Diretamente, bate lá embaixo e entra. E tem também o turista que é leitor de Cascudo e sabe, a Câmara Cascudo nasceu, e chega e procura o que é que tem dele, e aí termina vindo aqui. Então a gente tem esses dois turistas, mas a gente precisava ter esse roteiro estabelecido, vendido, divulgado nas agências de turismo, divulgado nos hotéis, e nessa hora quem tem que assumir realmente isso é o poder público, seja municipal ou seja estadual. No próximo bloco a gente vai falar sobre uma exposição que está acontecendo aqui na casa. Daqui a pouquinho, artistas que pintaram Cascudo. Esse quadro aí, esse estilo armorial. Armorial, né? Totalmente armorial. Tá na cara. Quando a gente olha, a gente vê Pernambuco aí retratado. Não é. É de um artista nosso, viu? Um artista de Caicó chamado Bina Toscano. Sim. E que ele segue muito essa linha, Margot. Lindo. E eu achei lindo porque, assim, Cascudo tá todo imperador, né? Aí, né? Tá todo majestoso. E é interessante o que ele pega, né? O cetro é a casa, né? Ai, que legal. O cetro é a casa. E os ícones ali, as referências do As folclore. referências dele. Mas nele também, no peito, você vê o peixe cascudo. Né? Nas mangas você vê o galinho. O galinho de São Gonçalo, do que São é português Gonçalo, também. é português, simboliza nós, o Rio Grande do Norte. Sim. Aqui você vê os símbolos folclóricos e em cima ele divide entre litoral e sertão. É, o Pico do Cabugi Olá. e o Morro do Careca. O Morro do Careca, o Caju. Sim. Aqui você vê o sertão, você vê o vaqueiro. É e aqui genial. você vê a jangada. É né? genial. Esse quadro é lindo É demais. lindo. Eu Muito adoro. massa. Eu adoro. Aí, esse aqui, a gente olha assim, bate o olho e já sabe que é dela. Cristina Jacome. Cristina né? Jacome. Esse quadro, Margot, ele estava no Instituto Histórico, né? Foi o Instituto Histórico que nos doou aqui para o Instituto Câmara Cascudo, né?
E é lindo, muito bonito. O que significa aquilo? É Câmara Cascudo lá. Agora não me pergunta, ele tá num telefone, Num telefone. né? A Cristina tem que vir nos dizer. Conversando com alguém. O Forte dos Reis Magos Aqui no você meio. vê uma linha do Forte dos Reis Magos, o livro. Parece né? um rádio, né? Aqui, exato, o rádio. Você vê mil coisas de comunicação. Aqui ele tá na máquina, né? Mas ele também tá refletido lá em cima. Sim. Né? E lá em cima é o brasão dos Câmara. Cristina tem que vir nos dar uma aula aqui. Então é o brasão da família brasão ali. da família Câmara, lá em cima, lá em cima. Eu lembro de uma exposição de Cristina Jacome que ela retratou Cascudo como o mago da carta do tarô. Do tarô, exatamente. Exatamente. Porque essa nossa exposição, que se chama Faces de Cascudo, a gente tá procurando, ela marca os 33 anos de encantamento dele, que foi 30 de julho, né? E a gente mostra ele por diversos artistas diferentes. Tem né? artistas de fora também. Sim, a gente tem aqui o Albano Neves de Souza, né? Que é português? Português, mas na verdade morou em Angola há muito tempo. Na verdade, eles se conheceram, depois ficaram muito amigos, quando o vovô esteve lá na África em 63 para pesquisar a história da alimentação. São 20 peças, né? 20 peças no total, entre caricatura, tela, ilustração. Então a gente tem um pouquinho de Cascudo aqui retratado de tudo que é jeito. E fica até quando essa exposição? Fica até o dia 31 de agosto. Ela passa durante todo o mês. Agora, essa aqui é interessantíssima. Muito, que muito. com poucos traços, o Monteiro, em 1938, Isso. retratou Cascudo, talvez até com mais fidelidade do que qualquer outra pintura mais rebuscada. É verdade, né? verdade. É o Vicente Rego Monteiro, ele é pernambucano, né? E também se destacou muito na arte moderna, Margot. E essa ilustração, que é de 38, ela tem traços característicos que ele usa sempre. Ele usa esse narizinho, né? Mas como você diz, você bate o olho e sabe que é Cascudo. Sabe que é Cascudo. Pois é. Agora, venham cá, câmeras, vem comigo. Vem comigo ver a paixão maior dessa casa, pelo menos pra mim. Ei! Eu tô apaixonada por esse banheiro e por essa banheira. Venham cá. Você tomou muito banho nessa banheira? Demais, Ave Maria. Gente, o que é isso aqui? Cascudo trouxe, Daliana estava me contando, trouxe esses azulejos na mala quando foi a Portugal. Isso, esses azulejos acho que vieram de navio. Quando ele esteve em Portugal 47, 48, marcou no primeiro congresso luso-brasileiro de folclore. Você imagina como era essa viagem para lá, uma dificuldade, mal do mundo. Gente. Então esses azulejos são portugueses, né? Eles compõem a banheira. Olha lá, a torneirinha de ferro, né? E aqui a cisterna que abastecia essa banheira e também era uma caixa d'água auxiliar. Ai, é um banho delícia, e gelado. As crianças adoravam. As netas. Adoravam. Queridas. Aqui a gente tava sempre. E a cisterna é aqui? Aqui. Abastecia a banheira e também, Margot, era uma caixa d'água auxiliar. Sim. Aquelas aberturas, ó, que você vê lá, elas são típicas também dessas construções desse século. Elas são inteligentemente para ventilar a casa. Sim. São de ventilação. E esse aqui era o banheiro social. O único banheiro da casa que existia era até esse. Construir aquele lá no quarto até dele. construir lá aquele no quarto dele. Maravilhoso. E aqui, minha gente, é a tal casa que eu falei para vocês que foi construída para que a mãe de Daliana, Ana Maria, morasse depois que casou. Aqui é uma casa que hoje é o escritório. Hoje é a nossa administração. Sua administração. Né? Mas assim, interiormente você vai ver que a casa é bem pequenininha. São 4 compartimentos só, porque pra quê, né? Se tinha a casa dos avós pros netos morarem, né? Era o apartamento deles, né? Apartamento. Vamos dizer assim. Vamos lá conhecer? Bora. Vamos lá? Aqui Olha só. Pronto, aí aqui você estava me falando que aqui era a sala, né? Era a sala do apartamento, né? Que hoje é um escritório, né? E lotado de livros, como sempre. Mas era a sala e tinha depois o quarto de mamãe. Exatamente. E papai. Aí aqui era tipo uma antessala, ali o quarto Isso, e o banheiro. E o banheiro. Pronto. Exatamente. E os netos lá, ó. Só curtindo só na casa bagunça. do avô e da avó. Só na bagunça. Agora deixa eu pegar um livro aqui, Daliana. Vamos lá. Posso pegar? Claro. De Dácio. Vamos lá. Aí eu acabei de pegar ali na estante de Daliana o Poeta Câmara Cascudo, um livro no inferno da biblioteca, Dácio Galvão. Esse aqui é um dos muitos livros que existem
falando sobre Cascudo. Verdade. Esse aqui eu acho que é o mais recente, né? Foi lançado agora, recentemente, Sim, né? Por Dácio sim. lá na Flip. Isso. E não param de chegar, né? Não. Esses livros, esses escritos sobre Não. Cascudo. E isso não só aqui no Brasil, né? Com certeza, sim. E é uma coisa muito interessante, Margot, porque isso termina repercutindo esse legado cascudiano. Você vê que a coisa não se esgota, como diz você, que o homem dá muito pano para manga, Exato. né? Demais, demais. E esse livro mostra, Dácio mostra nessa obra, uma parte dele como poeta muito pouco explorada, né? E é mostrado desde o modernismo, a relação com Mar de Andrade. E aí mostra determinadas coisas pouco conhecidas de Câmara Cascudo. É muito interessante a obra. Tem que publicar o poema da neta. Olha aí, tá vendo? Tem que publicar. Bom, depois dessa viagem pela vida, pela obra de Câmara Cascudo, pela intimidade dele, né? Graças à neta, a gente pode ter isso ainda, né? É uma luta árdua, né, não, mulher? Mas vale a pena, né? Vale, Esse né? homem vale a pena, com certeza. E você estava me dizendo que você é uma privilegiada, porque você está na casa da sua infância, você vive cercada pela sua própria história. Isso não é para qualquer um, não é todo mundo que tem essa sorte. É verdade. Eu volto todo dia para a mesma casa, né? É verdade. É uma coisa fenomenal. E assim, é uma casa muito repleta de memórias, porque como eu lhe disse, a gente morava aqui, os netos, né? Convivíamos com o vovô diariamente. Então você tá vendo a casa viva, eu tenho certeza que ele fica muito feliz, e vovó também, que tomava conta dessa casa com muito, muito carinho, em ver a casa viva e não a casa fechada, e não a casa abandonada, e repleta de estudantes, que era o que ele mais gostava de receber, né? Todos que visitavam o Natal tinham que visitar dois monumentos, Margot, que era o Forte do Rei Mago e Câmara Cascudo. É verdade. Então, assim, eu acho que é uma forma de mantê-lo vivo também, quando a casa está aberta e que está disponível para que as pessoas conheçam mais sobre Câmara Cascudo. Então, para terminar, Daliana, já que eu tô com um livro na mão aqui de Dácio Galvão, me fale um livro que tenha te marcado. O livro dele que mais me marcou foi o Prelúdio e Fuga do Real, que é um livro diferente de tudo, Margot. É um livro, se você parar para pensar, é um livro de filosofia, de certa forma, aonde ele dialoga com personagens, sejam reais, sejam fictícios. Uma música. Eita, menina, ela tá fazendo um ping-pong. Bate-bola. Eu acho que pra honrar a nossa casa, a Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Uba! Uma cor. Azul, Um nome. Cascudo. Só pra perguntar, porque eu já sabia. Quase. Obrigada, minha Amor, foi ótimo. Obrigada. Beijo. Obrigadíssima. Ei, até semana que vem, galera. Beijo. No movimento das artes, dons em puro alinhamento, teatro e vida de quem cria. Cores e nomes, viva a arte popular.